Estamos em solo uruguaio. Acabamos de chegar aqui, descer do porto de Montevidéu. A viagem de travessia durou 3 horas, inclusive exatamente 3 horas. Saiu de lá às 7h30, chegou aqui 10h30. Inclusive tinha uma senhora do meu lado reclamando, falando que quando se iniciou a travessia, eles faziam a viagem em 2 horas e 15, que agora se faz em 3 horas. Não sei se antigamente eles eram mais rápidos ou, sei lá, se os barcos eram menores e mais ágeis, mas é isso. Saímos do porto, caminhamos mais ou menos uns 10 minutos, paramos aqui nessa pracinha pra... Então essa é a praça, se não me engano, Bruno Zabala, ou Zabala eu acho, não sei se é assim que pronuncia. Tem o monumento ali dele ao centro, daqui a pouco eu mostro. E eu tinha anotado eu tinha anotado lá no mapinha pra gente passar aqui quando a gente estivesse visitando para ver esse local. Acabou que na vinda já passamos por ela, então fizemos essa pausa aqui. Agora vamos seguir mais 10 minutos para chegar na praça principal, mais ali ao centro, que é onde está a nossa hospedagem. Em teoria o check-in era só às 15 horas, agora são 11 horas, mas eu troquei mensagens com o host do Airbnb e ele já falou que está pronto, que está liberado, que a gente vai poder entrar. Então a gente vai lá para poder deixar as malas e já poder começar turistando já nesse primeiro dia, metade do primeiro dia. Então, o Bruno de Zabala, ou Zabala, não sei a pronúncia correta, que era esse cara aí da estátua, ele foi governador aqui do Uruguai, do Rio da Prata, não sei exatamente como era a divisão, mas ele teve esses 2 cargos, né? Governador do Rio da Prata e governador de Uruguai, e ele é considerado o fundador de Montevidéu, da cidade de Montevidéu, mas ele era espanhol, ele era nascido na Espanha, que veio pra cá, era um soldado, acho que ele chegou até a ser general, e foi quem fundou a cidade de Montevidéu, por isso aquela praça em homenagem a ele. Mano, e olha só que legalzinho que a gente ganhou lá na visita ao museu do River Plate. Essa caixinha, fragmento de glória. Aí dentro tinha esse cartãozinho, ó, pista de glória, a história entre manos. E aí, que vem dentro? Um pedaço da pista de atletismo que tinha em volta do campo, no estádio Monumental. Então a gente ganhou cada um, né? A gente tem 2 pecinhas dessa, que resumidamente no estádio Monumental, em volta do campo, era a pista de atletismo. Recentemente, aí, alguns anos atrás, eles tiraram a pista para conseguir aumentar mais a arquibancada. Se eu não me engano, ele falou lá, acho que foi de 72 mil para 86 mil o público. E aí eles estão, para quem vai lá, um pedaço do que era a pista de atletismo, que eles estão chamando da Pista de Glória. Acabamos de comer aqui no La Passiva, que é um restaurante tradicional, pelo que a gente pesquisou, bem de comida uruguaia mesmo. Tava bem cheio, então mostra isso, e não é aquele tipo de restaurante de turista. A gente viu ali que era o pessoal que estava em horário de almoço, com roupa de trabalho, estava comendo ali, então é bem um restaurante que o pessoal mesmo daqui come, e os pratos típicos da culinária deles. Esse restaurante La Passiva, pelo que eu vi, tem vários outros lugares na cidade, né? É uma rede. Esse em específico fica num prédio bem histórico aqui, bem antigo, se vê pela arquitetura, pelas fotos lá do interior dele. E ele fica bem de frente aqui da Praça de la Constituição, que é onde a gente está agora. Então, tem outros La Passivas, dependendo em outros lugares a gente até pode ir novamente. Eles também servem outros pratos, como o cachorro-quente deles, que é tipo um lanche super recheado, mas aqui a gente comeu a milanesa, que eles chamam, né? Dentre os tipos de milanesa, foi a milanesa La Passiva, e assim, fiquei
Achei muito bom, fiquei extremamente feliz de comer essa comida. Era milanesa com presunto, queijo, tomate, palmito, maionese de legumes, alface, tomate, pimentão, azeitona, palmito, ovo cozido, um negócio gigantesco. Não consegui a imagem do como vem o prato, que uma milanesa só deu para dois, porque assim que o garçom colocou na mesa ele já cortou no meio e serviu. Mas as imagens aí de metade em cada prato foram registradas e assim eu gostei muito, tipo assim, me lembrou muito tipo quando a gente vai num restaurante no Brasil de self-service por quilo e aí você coloca, porque nem tinha alface, né? Tinha salada de alface daquela picadinha mais fina. Então tinha aquele monte de salada, um monte de batata frita também veio junto, aí uma carne com presunto e queijo, ovo cozido, maionese, palmito. Então quando você vai no restaurante pega um pouquinho de cada coisa e vai comendo ali e tá tudo muito bom o sabor. Eu gostei de verdade bastante. Não é tão barato assim, mas a gente já sabia, né, que o Uruguai a economia é diferente da Argentina, já tende a ter um preço um pouquinho mais acima, mas ficou uma milanesa dessa por volta de R$ 120, convertendo para duas pessoas, o que não chega a ser um valor muito excessivo pela quantidade de comida e etc. Mas, por exemplo, uma garrafinha de Pepsi de 500 ml estava dando ali por volta de R$ 20 na conversão, já é bem mais acima. Tinha, por exemplo, opções de cerveja mais baratas do que de refrigerante. Mas é isso, então, devidamente almoçados para ter energia para começar o nosso dia e vou ver se a gente vai. Aqui bem à frente tem uma igreja que é bem famosa de visitar, logo ali atrás tem um museu que a gente gostaria de visitar. Agora é mais conciliar o que vai ser a ordem, pensando também nos próximos 2 dias ou um dia e meio, já que daqui no segundo dia a gente tem metade do dia de hoje, o dia inteiro, e mais metade do próximo dia. Então é isso. Eu gostei bastante da comida e estou bem feliz de estar aqui. Essa então, aqui atrás, é a Catedral da Imaculada. E não tenho muita informação não, mas a curiosidade é que ela foi construída, ela foi fundada em 1790. Olha quanto tempo que tá isso aí. Pra tampar o negócio do ar, né? Onde você vai? Não convence. Gente, convence. Então assim começamos o nosso primeiro dia de passeios, de conhecer, de turismo aqui em Montevidéu,
Começando aqui, estamos na Praça da Independência, Plaza de la Independência. Aqui atrás de mim está a estátua do Artigas, que é considerado o libertador, né, do Uruguai, que lutou pela liberdade, pela independência do Uruguai. E essa praça é central, referência importante, um lugar muito importante aqui dentro de Montevidéu. Então nós temos a estátua do Artigas, né, que é esse herói. Aqui ao lado, descendo, tem, não sei se é tipo um mini museu, mas tem também um mausoléu com os restos mortais dele. A gente deve visitá-lo, não hoje, porque eu acho que o horário não vai ser possível. Aqui nós temos a sede da presidência do Uruguai, esse prédio. Bem ao lado, essa Casa Branca, não ironicamente com esse nome, que não é o nome oficial, né? Eu acabei de falar que é esse lugar branco. É a sede antiga do governo, né? Antes de ter esse. Se eu não me engano, ali agora é tipo um museu da presidência, algo assim. Nós vamos verificar também para poder visitá-lo. Aqui à direita, vou mostrar mais de perto já. Aquele lugar ali eles chamam de Porta de la Cidadela, que antigamente, né, muitos anos atrás, a cidade de Montevidéu era cercada por um muro para proteger contra invasões, etc. E estamos falando no princípio, quando a cidade foi fundada. E aí hoje em dia, então, sobrou esse vestígio. E também para terminar não, temos aqui ainda à esquina ali o Teatro Solares, acho que é esse o nome, que é um teatro muito famoso também, construção antiga. Pretendemos visitá-lo e mostrar mais. E para agora sim completar esse tour, aqui desse lado temos essa belíssima construção arquitetônica, referência, que tem uma arquitetura um pouco diferente, né, que foi justamente para causar esse impacto na época. Se eu não me engano, ele chegou a ser o prédio mais alto aqui da América, na época que ele foi construído. E era para ser um hotel, acabou não sendo, virou casa, virou prédio comercial também. E por questões do destino, nós estamos hospedados aqui nesse prédio. Então, nós estamos em um prédio histórico e cartão postal da cidade de Montevidéu, com muita bagagem histórica, de frente para a praça principal, para a estátua do Artigas, para a sede do governo. Tudo isso que eu acabei de citar é onde está bem localizado agora. Então, como eu estava dizendo, essa é a porta da cidadela. Foi construída pelos espanhóis, né, na época que estavam aqui. Ele tem data de 1741 e foi justamente construído para evitar invasões, né, ou para dificultar invasões aqui para a cidadela, que é a parte que na época era central. Imagino que não devia existir muita coisa fora disso nessa época, devia ficar tudo aqui para dentro, que era importante, a sede do governo, igreja e etc. Então a cidade era toda murada, e em 2009 teve a restauração desse pedaço que foi mantido, que é o portal, o portão da cidadela. Então vamos entrar, né, na cidade. Pô, quem diria que na antiguidade, no Peru, os caras já tinham geloucos.
esse mercadão aqui, o Mercado do Porto, né? Fica bem perto do porto. Lembra, se assemelha bastante o mercado que a gente foi lá, de São Telmo, porque é essa pegada de mercadão municipal, tem muito restaurante, muita loja de souvenir, tem essa decoração, essa arquitetura, né, semelhante, mas a diferença é que tá muito vazio, lá praticamente a gente não conseguia andar, claro que era um domingo e hoje é quinta-feira, mas uma questão que a gente acabou de descobrir que aparentemente aqui fecha às 6 da tarde, e agora são 6:01 da tarde, então já tem algumas lojas. A gente estava numa loja ali comprando imã, e aí o cara começou a baixar a porta, e aí que a gente se tocou. Porém, tem alguns restaurantes que ainda estão abertos, que o pessoal está jantando, comendo, então não sei se eles vão fechar. Mas a maioria das outras lojas, que não são restaurante, estão fechando, e tem alguns restaurantes já fechados também. Ó, agora são 6:10 da tarde. Olha como tá aqui as ruas da cidade. Aqui, nessa porta, o mercadão que a gente tava agora, realmente tá tudo fechando. Os restaurantes já tava recolhendo as mesas. Um que eu falei que o pessoal tava comendo, a gente parou na frente pra tentar ver alguma coisa. A atendente veio e falou, vocês querem comer, não sei o que. A gente vai estar aberto até às 7, pode comer à vontade. Mas eu acho que esse talvez seja o único que vai ficar até às 7. E assim, à vontade mais ou menos, né? Menos de 1 hora pra fechar. Mas já praticamente a gente andou tudo lá. É pequeno, é menor que o de Buenos Aires. E também tava tudo fechado, quase ninguém. Tinha 2, 3 pessoas andando lá dentro também. E aí agora a gente saiu, que a gente não entrou por esse lado, a gente entrou pela rua de trás. Saímos aqui desse lado, que é uma avenida que a gente passou de manhã. E é isso. Tudo aqui também já tá fechado. As ruas estão bem vazias. As poucas pessoas que estão aqui, ó, parece que tá voltando do trabalho. Então, assim, não sei o que a gente vai ter para fazer nessa parte noturna aqui em Montevidéu. Acho que a cidade realmente descansa. Passou mais 10 minutos desde então, agora 6:20. E o fluxo de pessoas só diminui. Que é realmente, acho que o pessoal que tá voltando do trabalho, então tá diminuindo. E assim, a gente tá meio sem saber o que fazer. A gente veio pra cá justamente, a ideia era ficar ali, pra conhecer mais esse mercado do Porto, conhecer mais as lojas e tal, entrar, ver com mais calma. E aí, quando ficasse um pouquinho mais tarde, a gente acabar comendo alguma coisa por ali. Mas foi o tempo de a gente comprar 2 imãs e tudo fechou, o restaurante fechou. Saímos aqui fora, tá tudo fechado. Das coisas que a gente tem marcado pra visitar, que é mais museu, alguma coisa assim. Também, né, óbvio, só abre amanhã. Mas a gente tá... que assim, a gente pode no máximo achar algum restaurante aberto. Deve ter, para outro lado, não vai ter, não é possível que nenhum restaurante esteja aberto, né? Um ou outro vai ter. Mas é isso, aparentemente a gente só vai conseguir jantar. A gente tá pensando se a gente tem algum outro lugar, nem que seja tipo aberto assim, né? Uma praça, um parque, quero dizer nesse sentido, pra gente poder passar. Senão, vai diminuir ainda mais as opções que a gente vai conseguir ver nos próximos dias, já que tudo fecha tão cedo, e também para não ter esse tempo perdido agora à noite. Mas a gente tá assim meio incrédulo, porque Buenos Aires acontecia tudo bem, os museus fechavam, embora os museus, como eu já relatei, praticamente todos fechavam às 19. Então fecha mais tarde do que, por exemplo, uma churrascaria ali dentro e uma loja de souvenir ali dentro numa área turística. Então, mas os museus fechavam, mas ainda assim tinha outras coisas na cidade. Tipo assim, a gente não sentia a cidade morrendo assim, né? Parando igual tá acontecendo aqui. Então, do ponto de vista turístico, a gente tá um pouquinho sem saber o que fazer. Pois bem, tínhamos decidido ir no shopping que tem aqui, que é um shopping que a gente já tinha colocado um ponto de atenção de provavelmente passar por ele, que ele tem um aspecto, uma característica na arquitetura dele que é interessante, e de qualquer forma a gente dá uma olhada nas lojas, ver se tem alguma coisa interessante para comprar, tem a opção de restaurante para comer, então a gente já tinha considerado passar por ele em algum momento. Pensamos em ir lá agora, por causa dessa questão do horário, que aí à noite, né, a gente pode ficar lá no shopping e tal.
estávamos indo pro ponto de ônibus para ir até o shopping, que ele é um pouco mais distante. Mudamos de ideia porque esfriou bastante, tá ventando um vento gelado. A gente tá de short, a gente tá passando um pouco frio aqui. Além disso, lá é uma região bem próxima ao mar, então provavelmente vai estar um vento ainda mais gelado, mais frio, mesmo que seria dentro do shopping. E também a gente tem que ficar muito atento ao horário, né? Pelo que a gente pesquisou, como a gente ainda tá bem tentando entender aqui como funciona o transporte público, basicamente ônibus, aqui não tem metrô. Aparentemente algumas linhas funcionam até meia-noite, assim, tipo, outras até antes. Então a gente vai ter que ficar atento à hora de voltar. E aí, pelo que eu pesquisei rapidamente, o ônibus de volta para 10h30, 11 horas, a gente ia precisar pegar 2, não ia ter um direto. Aí a gente ficou com medo de se complicar e tal. Mudamos o roteiro. No meio do caminho, então, mudamos pra gente ir pra uma lanchonete bem de rua, assim, um trailer de rua que também tava já planejado pra gente ir lá. Só que a gente tava pensando em um outro momento, porque ela fica de frente com uma praça que tem duas coisinhas ali que a gente ia aproveitar pra ver e que agora pelo horário não ia permitir. Mas mesmo assim, então a gente pensou em passar e comer lá, e depois as outras coisas a gente encaixa de acordo com os próximos dias, se desse certo. E a vantagem desse plano é que no meio do caminho que a gente precisava fazer é onde ficava o quarto que a gente está hospedado, onde fica o quarto que a gente está hospedado, então a gente conseguiu passar lá, trocar de roupa, deixar as mochilas que estavam pesando também por lá, e aí descemos, andamos mais 5 minutos e chegamos. Essa é a praça que eu comentei, já está bem mais movimentada que lá pro centrinho velho. E ali por outro lado é a lanchonetezinha que a gente vai. Gracias. La vaca es una carne de 200 Mostra o seu. gramos. Una carne de 200 gramos. Y aquí viene Muito bom. Olha a pracinha aqui na frente, como tá cheia, que eu falei. E lotada de cachorros brincando aqui, tudo solto. Acabamos de comer então o hambúrguer, na verdade hamburguesa, como eles dizem aqui, e 5 minutinhos chegamos em casa, na verdade 10, porque a gente, um quarteirão antes a gente entrou no mercado para comprar uma garrafa d'água, mas parece que a volta foi até mais rápida, acho que tá 2 ou 3 quarteirões no máximo da praça ali, a pracinha que eu mostrei, e ali a pracinha é realmente muito diferente do que a gente estava comentando mais cedo da cidade, é até, assim, diferente, até uma experiência... diferente até demais, vamos dizer assim, mas não que seja coisas estranhas, mas tipo, tinha muita gente reunida ali, praticamente todos os bancos da praça, tinha 2, 3 pessoas sentadas, ou casal, ou um grupinho de amigos, e simplesmente sentado ali, você vê que curtindo a pracinha realmente. Basicamente todas as pessoas ali estavam fazendo 3 coisas, uma das 3 coisas, né, ou passeando com os cachorros ali, aquele monte de cachorro solto brincando, ou tomando o chimarrão deles, aqui é muito comum, né, o mate, na Argentina também, a gente vê o tempo todo na rua, nos ônibus, todo mundo andando com a garrafinha térmica e com a cuia do mate, então tinha muita gente ali sentado tomando, e a terceira coisa é fumando umzinho, porque vale lembrar que aqui no Uruguai é legalizado, né, para quem é uruguaio, consegue criar um cadastro lá e comprar na farmácia uma quantidade determinada por mês, alguma coisa assim. Então também as pessoas fumam normalmente, ali um sentado num banco fumando, o outro do outro lado tomando o mate, tranquilo, curtindo ali a noitezinha
no bairro sobre o hambúrguer, a hamburguesa. Achei muito bom, gostei muito. O Uruguai tá me cativando até então pelas comidas. As comidas tá sendo o que eu tô comendo, assim, tá me dando uma experiência muito positiva. Enfim, era um hambúrguer, mas tem uma pegada meio de Subway, assim, que você escolhe todos os complementos e todos os molhos. Então fica um sabor fica bem saboroso, né? Que você consegue colocar ali uma mistura de molhos e etc. Gostei bastante. E é isso, então já estamos no quarto. Daqui a pouco já vamos deitar, dormir, para ver se a gente começa amanhã um dia um pouco mais cedo para conseguir realizar mais atividades do que a gente conseguiu hoje. Embora foi um dia proveitoso, a gente conseguiu dar uma andada aqui por toda essa região, desde lá da Cidade Velha até aqui um pouco mais para cima. Conhecemos alguns lugares que estavam previstos e aos poucos, assim, de andar na rua, de ver as pessoas, de entrar no mercado, de parar para comer, a gente vai entendendo um pouco mais da cidade, de como as pessoas por aqui vivem e tal, e que é o que a gente gosta também de conhecer em cada país. Então, o primeiro dia no Uruguai concluído, check, e vamos pro próximo. Aqui o motivo do quarto andar ser tão alto, como eu falei, eu acho que é porque, ó, tem o piso baixo, que é o térreo, aí tem o EP, que deve ser um extra piso, alguma coisa assim, depois começa a contar, então seria 5. Ó, acabamos de sair do elevador, achamos essa placa aqui, é isso mesmo. Ele tem 31 pisos aqui, dividido entre planta baixa, entrepiso, 10 plantas completas e 16 pisos que se elevam na estrutura da torre, que é aquela parte mais da cúpula lá de cima. E aqui tá falando que quando ele foi construído ele era o mais alto da América do Sul, até que depois construíram o edifício Canavag, em Buenos Aires. Aqui é o comparativo dele com a Torre Eiffel.